superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira, dia 4 de julho, vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho nós vemos que Jesus nos ensina que não existe relação entre a doença física, emocional, psicológica e o pecado. Logicamente, o peso da culpa de um pecado, de um erro, pode afetar o emocional e o psicológico, mas a grande questão é que na época de Cristo eles uniram a coisa. Então, a pobreza, a doença, a enfermidade, a falta de filhos, a esterilidade, qualquer coisa que aos olhos do povo era ruim, era a ausência da providência de Deus, da graça, da abundância, era sinônimo de pecado. Então, se uma pessoa estava na graça de Deus, ela tinha saúde, riqueza, poder, tudo de bom. Mas se ela pecasse, se ela ofendesse Deus, Deus castigaria com doenças, com enfermidade, com tudo aquilo que nós já dissemos. E hoje, no Evangelho, Jesus, diante daquele paralítico, que muitos julgavam como pecador, como errado, como alguém que ofendeu a Deus, Jesus perdoa seus pecados. O fato de Jesus perdoar os pecados dele é sinal de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O seu pecado não tem a ver com a sua doença. A sua falta de fé não tem a ver com a sua doença. Jesus perdoa o pecado para nos ensinar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depois que Jesus perdoa os pecados, as pessoas ao redor começam a julgar. Quem é você para perdoar os pecados? Quem você acha que é para fazer algo que só cabe a Deus? Então Jesus diz, para que vocês compreendam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu curo esse homem. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus deixa claro que são duas coisas diferentes. Jesus cura para mostrar que ali existe o amor, a presença, o cuidado de Deus. Mas Jesus também realiza o perdão para, primeiro, diferenciar, mas também para mostrar o amor, o perdão e a misericórdia. Desta forma, irmão, nós vemos que Deus nos perdoa sempre. Basta que procuremos o Padre está ali,
para atender a confissão, para perdoar. Basta procurarmos o sacerdote para confessarmos devidamente arrependido dos nossos pecados e Deus nos dará o perdão. Agora, a enfermidade, a doença, o sofrimento fazem parte da vida. Não é só pelo fato de eu seguir Jesus, buscar o Evangelho, que eu vou enfrentar sofrimentos. Em toda a vida tem sofrimento, em toda a vida tem dificuldade. Em todas as vidas, em todas as opções, nós nos deparamos com sofrimento. Mas quando nós caminhamos com Cristo, nós aprendemos a dar significado, a não sofrer sozinho, a não carregar a cruz sozinho. Que hoje apresentemos a Jesus a nossa cruz, a nossa doença, o nosso sofrimento, as angústias do nosso coração e peçamos que esse divino amigo caminhe junto de nós, ajudando a carregar o fardo, o peso e as angústias da nossa vida. Ó Jesus amado, Jesus querido, o Senhor que vem nos ensinar que o Pai nos perdoa sempre, basta nos aproximarmos arrependidos e o sacerdote, em nome do Teu Filho, em nome de Cristo, nos dará o perdão. Dai-nos assim a graça, Senhor, de compreendermos o Teu amor. Dai-nos a graça de compreender que somos filhos, queridos e amados por Vós. E assim compreendendo, que nós compreendamos também que as dificuldades, os infortúnios, as doenças não são castigo, mas são próprios da vida humana. E quando nós deixamos o Senhor ser o nosso Deus, o Senhor nos ajuda a passar por toda angústia, a enfrentar toda tempestade, toda escuridão, junto conosco, caminhando ao nosso lado. Por isso, Senhor, cuida hoje da nossa vida e nos ensina a não caminharmos mais sozinhos, mas com o Senhor do nosso lado. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.